Então vamos lá, você como empresário agora decidiu que você quer importar da China de verdade. Qual que é a primeira etapa que você precisa percorrer? Qual que é o caminho que você precisa trilhar? Nesse vídeo aqui, eu quero te falar exatamente isso. O que que você precisa saber, quem que você precisa contratar e como você consegue fazer o seu primeiro pedido de importação do zero agora. Muito prazer, me chamo Bernardo Tai, trabalho com importação há alguns anos e atualmente eu sou dono e importador do meu próprio negócio. Esse vídeo aqui é para você que já entendeu que importar vale a pena para o seu negócio, que é algo rentável e escalável a longo prazo. Porém, agora você está empacado na primeira questão prática, que é o que eu preciso fazer a partir de agora. Muitas pessoas, quando elas se deparam com esse mundo da importação, chega a ser assustador por talvez parecer muito complexo ou pela falta de informação que tem a respeito desse tema aqui no Brasil. Mas hoje eu quero te destrinchar todo esse processo para você entender certinho e entender também que você não precisa ter medo de nada a respeito da importação. Eu vou te dar aqui o caminho certo em 3 passos e te passar os erros também que a maioria comete já na largada desse processo. E aqui de novo eu repito o recado que nós falamos em todo vídeo, porque isso envolve imposto, isso envolve legislação. Então o que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje é a regra geral da importação. Porém, caso a sua situação seja específica demais, talvez isso não valha para você 100%. Por isso que é muito importante você checar com o seu despachante ou o seu contador especializado em Comex para que ele sim te dê a melhor alternativa possível para o seu caso específico. Antes de tudo, a gente precisa alinhar o que é começar de verdade. Porque não, você começar na importação não é você fechar um container, não é você trazer milhares de unidades e se tornar uma operação gigantesca de importador. Na verdade, é exatamente o contrário. Você precisa começar pequeno, habilitando a sua empresa no radar, por exemplo, que é a habilitação de importador aqui no Brasil, fazendo um pedido pequeno, conhecendo seus fornecedores, trazendo quantidade menor para você entender o processo de fato. Você precisa pensar como se fosse como aprender a dirigir. Você não vai pegar uma estrada, uma BR, logo na primeira aula. Você vai começar num quarteirão vazio, onde não tem movimento nenhum e onde você pode errar e aprender de fato. Aqui na importação é a mesma coisa. E esses passos que eu vou te passar aqui depois são como esse quarteirão vazio para você entender e começar do jeito certo e, em caso de erro, você poder errar barato e aprender com o processo. O primeiro passo concreto que a gente vai conversar aqui hoje é a sua habilitação no radar Siscomex. Isso aqui é como se fosse a sua habilitação de motorista, já que a gente estava dando o exemplo de carros. Para você se tornar um importador oficialmente aqui no Brasil, você precisa de uma habilitação no radar. E aqui que a gente precisa falar sobre um mito muito grande, que é você começar gigantesco, certo? Para você começar, o Radar Expresso, ele te dá um limite de importação de US$ 50.000 a cada 6 meses. Então você não precisa de um volume gigantesco. Inclusive, para você conseguir essa habilitação, é muito mais simples que as demais e você consegue no mesmo segundo que você vai tirar a sua importação. Os outros, que é o radar limitado e o radar ilimitado, são para operações maiores, normalmente empresas que já têm uma operação de importação constante e talvez não seja mais indicado para você que está começando nesse mundo do comércio exterior. Inclusive, até mesmo você que é MEI hoje no Brasil pode fazer a sua habilitação no radar. A única questão do MEI é aqueles 81 mil de faturamento anual que você não pode ultrapassar. Então, às vezes, para a operação que você está tentando construir, vale a pena você conversar com o seu contador, entender o seu enquadramento tributário, porque talvez seja a hora de você subir de um MEI para um Simples Nacional, caso isso valha a pena para você comportar essa operação de importação da China ou, enfim, de qualquer outro país que você for começar a importar. A habilitação do radar em si é feita pelo portal único do Siscomex e é muito simples. Se vocês tiverem dúvida e quiserem que eu faça um vídeo mostrando na prática como habilitar sua empresa no radar, comenta aqui embaixo que eu posso também mostrar para vocês de uma forma mais visual, para vocês entenderem aonde que vai, o que eu preciso para habilitar a minha empresa no radar. O segundo passo que você tem que tomar aqui é achar um despachante de qualidade para te auxiliar durante todo esse processo de importação, que é claro, não é algo simples. O despachante vai cuidar de liberar a sua carga aqui no Brasil, ele precisa fazer a declaração e a liberação da sua mercadoria. Pensa que ele entende legislação aduaneira e lida com isso todo santo dia. Essa é a rotina dele. Então é claro que ele vai ter muito mais experiência do que você. Até porque nessa caminhada de importação você não precisa simplesmente virar um especialista em Comex. Você precisa tomar boas decisões para o seu negócio que vão escalar ele de forma sólida e eficiente. O resto você precisa deixar para quem sabe. Por isso, a parte técnica deixa com quem é técnico. O despachante vai tirar um enorme peso das suas costas, inclusive envolvendo classificação fiscal e outras partes muito mais burocráticas do processo de importação.
Ele é tão importante talvez quanto um contador para você estabelecer um relacionamento de longo prazo com alguém que você confia, que trabalha de maneira clara e transparente, te falando todos os detalhes do seu processo e não escondendo nada. Inclusive, as pessoas que acham que um despachante não passa de um custo são as pessoas que acabam se dando mal no final. Porque se você paga caro num despachante de qualidade, esse custo vale cada centavo. Isso é muito melhor do que a sua mercadoria chegar aqui no Brasil e começar a te dar dor de cabeça ou estresse porque o seu despachante fez o processo sem dar muita atenção ou de forma errada. O terceiro passo aqui é a nossa opção de frete, que vai se adequar de acordo com o tamanho da nossa operação, com o tamanho da nossa importação. Então, às vezes, você quer começar pequeno, talvez o seu produto também não seja algo pesado, seja algo mais leve, seria melhor você optar por um frete aéreo. Então, aqui a gente também precisa ter em mente que nós precisamos encontrar um agente de cargas que também seja confiável, que também trabalhe de maneira transparente conosco, talvez através de uma indicação ou, enfim, de alguém que você confie. Tá? O agente de carga vai te auxiliar durante todo esse processo de logística, desde a China ou de qualquer outro país, até chegar numa zona alfandegária aqui no Brasil. Como eu estava falando, tem dois tipos de frete que você poderia optar, sendo eles o aéreo, para uma carga que talvez você precise com mais urgência, talvez uma carga um pouco mais leve, que não vá demandar tanto espaço no avião. Porém, se você já quiser começar com um volume um pouco maior, também não precisa fechar um container de cara, mas um volume um pouco maior, o frete marítimo pode ser a sua melhor opção. Ele tende a demorar de 30 a 45 dias, dependendo de como tiver o mercado de frete internacionalmente, mas se a gente for calcular por volume, ele é o frete mais barato com toda certeza. Para você que quer um produto um pouco maior ou uma quantidade um pouco mais elevada, essa com certeza é a sua melhor opção para um custo-benefício melhor no final da sua conta. E agora nós chegamos ao quarto passo, que é você de fato fazer o seu primeiro pedido pequeno. Então, considerando que a gente já tem o nosso despachante, considerando que a gente já tem o nosso agente de carga e que a gente já sabe o que precisa ser feito nessa operação de importação, juntamente, é claro, com a habilitação no radar, nós precisamos de fato executar o pedido, executar essa operação na prática. Primeiro ponto aqui é você entender que você não vai ter uma margem gigantesca direto no seu primeiro pedido. E isso não pode ser algo que vá te afastar desse mundo da importação ou te assustar logo de cara. Você precisa entender primeiro que antes de encontrar margem, você precisa saber o processo, você precisa ter experiência. Então não é no primeiro pedido com uma quantidade mínima que você vai conseguir uma margem gigantesca. É como se fosse uma balança. Para a gente conseguir um preço melhor, a gente precisa de uma quantidade maior. Para a gente conseguir uma quantidade um pouco menor nesse primeiro pedido, a gente precisa abrir mão de um pouco de preço nessa primeira importação. Beleza? Primeiro ponto antes de fazer o primeiro pedido é você fechar uma amostra. Então você não vai fechar um pedido gigantesco de algo que você nem sabe a procedência, de algo que você nem sabe a qualidade, porque talvez o seu fornecedor seja validado, mas isso não quer dizer que a qualidade dele vai ser o que você espera aqui no Brasil ou o que o seu cliente final espera aqui no Brasil também. Por isso, veja esse custo de amostra não como um custo em si, mas como um investimento, tá? Pessoas que abrem mão disso não servem para importar de verdade. Paga a amostra, paga o frete expresso, vai sair um valor um pouco maior, mas você vai ter o produto na sua mão, onde você consegue testar da maneira que você quiser e entender de fato qual que é a qualidade que o seu fornecedor trabalha. A partir disso, a gente precisa trabalhar com um produto que nós sabemos que vende. A sua primeira importação não é hora de testar coisas novas, não é hora de inventar moda, de trazer produtos inovadores. É hora de você saber o que vende, saber o que você tem saída e trazer isso para validar ainda mais o seu canal de vendas. Quem pula essa etapa e vai direto para o volume maior, com produtos inovadores ou que eles nem sabem que tem saída, acabam se dando mal e tendo uma experiência muito ruim com esse processo de importação, talvez até se traumatizando e não querendo nem mais saber de importar da China. Faz o seguinte, o seu próximo passo prático precisa ser aprender, pesquisar a respeito. Vá atrás de pessoas de confiança que você já sabe que importam ou empresas sérias de despachantes, de agentes de carga, que podem te auxiliar com todo esse processo. Conversa com eles para entender melhor o que seria mais prático, seria mais eficiente na sua situação, para de fato poder entender o que é melhor para você. Inclusive, se você quer um direcionamento mais especializado para o seu negócio, eu tenho a minha empresa BT Import, que é uma assessoria de importação, que a gente pode te aconselhar da melhor forma possível, dependendo do seu cenário específico. Então, clica no link aqui na descrição se você quer um contato um pouco mais claro, um direcionamento um pouco mais claro,
para você não ficar com nenhuma dúvida antes de fazer o seu primeiro pedido. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, peço que você dê o like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que a gente fala aqui sobre tudo que envolve esse mundo de importação e exportação aqui no Brasil, o comércio exterior englobado como um todo. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso tentar responder isso com outro vídeo ou diretamente aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.